Namastê, Shanti, Shanti, Shanti. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu abro 3 vezes com o mantra Shanti, que significa paz. Shanti, Shanti, Shanti. Paz no corpo físico, paz no corpo emocional e paz na nossa mente também. Então, 3 vezes Shanti. Pois bem, hoje eu venho aqui conversar com você a respeito da união dos nossos mitos com a visão da astrologia. Os nossos mitos, que são, eu poderia chamar, modos de vida, mitos que não foram criados para que nós aceitemos os mesmos. Não. Os mitos explicam a nossa vida. Então existe o mito do guerreiro, que fala de um guerreiro que nós somos, existe o mito do caridoso, o mito do Eros, que é do amor, o mito da sabedoria, do bobo. Então existem 12 mitos, assim como existem 12 signos. E todos nós temos todos esses mitos, todos nós, os 12. Só que alguns mitos fazem parte daquilo que eu sou, e outros muito menos. Então, sem delongas, já vamos falar do primeiro mito, e durante os estudos dos 12 mitos com astrologia, eu vou colocando um pouco mais de teoria a respeito do mesmo. Então, o primeiro mito é o mito do inocente. Todos nós nascemos, de certa forma, com esse mito do inocente. E ele tem relação com um filme chamado Forrest Gump. Você assistiu Forrest Gump? Que é uma pessoa que sempre acredita na vida, ele não tem malícia, nem desconfiança, nem pensa mal das pessoas, e ele tem uma profunda confiança, volto a repetir, na vida. Quando nós estudamos mitos, esse mito do Forrest Gump, que lembra um pouco, por exemplo, o Tiririca, aquele palhaço, ou vários palhaços de circo, ou filmes que envolvem palhaços. O mito do Forrest Gump, ou do inocente, é um mito que não é muito aceito hoje no mundo. É muito raro uma criança ser educada para ser inocente, para confiar em todo mundo, para sempre pensar o melhor, sempre acreditar. Mas a cada 12 pessoas, teoricamente, uma delas tem esse mito do inocente muito grande. Muito grande. E são pessoas boníssimas. Pessoas boníssimas. Eu associei o mito do inocente com a energia de Áries e de Peixes. Por que Áries? Porque todos nós nascemos inocentes. E porque o Peixes é aquele que vai tentar preservar essa inocência durante a vida. O mito do inocente é o mito da pessoa que busca a verdade, que é otimista. É aquela pessoa que procura socorrer todas aquelas que estão em volta da mesma. E me lembra também Charlie Chaplin, o Carlitos. Quando eu estudo os meus mitos, o meu inocente é muito baixo, muito baixo. E isso para mim acaba sendo um problema. Por um lado, porque sempre que eu vou desenvolver o inocente, isso aconteceu muito em 2021, eu acabei sendo tapeado por algumas situações, por algumas instituições. Mas o inocente, ele tem que aprender a confiar. Nesse filme, Forrest Gump, ele é enganado pela companheira, ele não percebe que a mãe dele, do Forrest Gump, está traindo a ideia de família. Ele não percebe que os outros estão tentando enganá-lo ou zombar dele o tempo todo. Mas mesmo assim ele reage positivamente. E o nosso inocente é o que nos faz ter fé. É o que nos faz, arianamente, digamos, buscar começar alguma coisa nova, iniciar alguma coisa nova. Toda vez que eu planto sementes, é o meu inocente que planta. Então eu quero muito que você assista esse filme, Forrest Gump. Você vai ver que ele sempre está começando alguma coisa nova. É um restaurante de camarão, ou ele vai para a guerra para ajudar os outros,
ou ele socorre um coronel que tem as pernas amputadas, ou ele vai atrás de um grande amor e ele está sempre atrás desse grande amor, ele nunca desiste. Ele nunca desiste do grande amor. Estava sem som aqui. Então, Forrest Gump sempre começa algo, sempre inicia algo. E essa é a energia de Áries. E é bacana eu perguntar, né? Onde que está o meu inocente? Onde que está aquele que confia? Onde que está aquele que se entrega para a vida? Lembra um pouco o arcano 0 do tarô, que é o louco, que ele se joga num precipício. Agora, o mito que vem logo em seguida ao inocente é o mito do órfão. E esse órfão ele é muito presente hoje, muito presente no mundo. Enquanto que o inocente parece que ninguém quer ter filhos inocentes, ninguém quer ter um funcionário inocente, um marido, uma companheira, parece que todo mundo é educado para ser o número 1, um sucesso, um vencedor. O inocente no futebol era o Garrincha, por exemplo, ou como eu já falei para vocês, são todos os palhaços de circo, ou é Charlie Chaplin, ou muitos filmes do Tom Hanks que tem esse personagem do inocente porque ele representa. E o segundo mito é o mito do órfão, que é algo, volto a repetir, muito presente, porque o órfão, ele é quando nós perdemos a inocência. E todos nós passamos pelo órfão. Eu me lembro na minha família, quando eu tinha... o meu pai, ele jogava, era viciado em jogo. E quando eu descobri que ele não era um super-herói, eu vivi o órfão. O órfão é um filme que chama Lição de Amor, que é com a Michelle Pfeiffer e o Sean Penn. E o Sean Penn, ele tem um filho com uma prostituta que chama Lucy, mas ele tem Down, ele tem síndrome de Down e uma certa esquizofrenia também. E todo mundo fala, ele não pode ter filhos, ele não pode cuidar de um filho. E essas pessoas, por exemplo, as pessoas que têm Down ou uma deficiência, às vezes, eles são muito explorados pelo mundo. Assim como muitas vezes nós podemos ser explorados politicamente, podemos ser explorados num relacionamento que não é legal. Então eu coloquei o inocente como signo de touro, o órfão, perdão. Porque o touro sempre busca ter segurança. E o nosso órfão, se nós somos muito feridos, nós podemos nos tornar uma pessoa perversa, doente, psicótica, que é o filme O Perfume, de um sujeito que nasce no lixo, que é maltratado, e depois ele se torna um grande criminoso. E nós temos uma parte nossa muito machucada, que é o órfão. Conforme eu for falando desses mitos, talvez você se identifique que você é um mais que o outro. Por isso é que eu vou voltar a eles várias vezes. Por exemplo, o terceiro mito, e depois eu junto com signos, enfim, respondo dúvidas, é o mito do guerreiro. Esse é muito fácil identificar. Por quê? É o filme Coração Valente, com o Mel Gibson, aonde matam a mulher dele, matam a família, e ele vira um guerreiro. Ele lembra um pouco, a grosso modo, um Ayrton Senna, um Lincoln, um presidente norte-americano, um Bruce Lee. Mas o guerreiro, eu estava lendo há pouco tempo na revista Época, que as crianças brasileiras sentem falta de um líder. Que o guerreiro é um baita de um líder mesmo. Alguém que enfrenta as injustiças. Guerreiros aparecem muito nessas séries como Games of Thrones. E tem relação com Áries e Sagitário, o guerreiro. Agora, se você me educar para ser guerreiro e eu não tiver esse mito no meu si mesmo é aquilo que Jung chama de alma. Se eu começar a desenvolver o guerreiro e eu não sou guerreiro, eu jogo minha vida na lata do lixo. Você imagina um Forrest Gump sendo um coração valente. Imagina um palhaço de circo sendo um Matrix, um Neo, que vai brigar com todo mundo, apesar que o Neo é o mito do mestre.
Então nós já temos uma diferenciação. O guerreiro, ele vem para brigar. É o bom guerreiro. É aquilo que o Paulo Coelho chama do guerreiro pacífico, do guerreiro da luz. Mas existe o mau guerreiro, que é fraco, que são pessoas que têm poder, que têm a força de um guerreiro, mas usam essa força para tapear os outros, para enganar os outros. Eu, como sempre gostei muito de artes marciais, o meu guerreiro, ele é equilibrado. Ele é equilibrado, o meu inocente é muito baixo, então eu demoro para me abrir, para ter intimidade. Lembra, o inocente, o Forrest Gump, ele tem intimidade com todo mundo. Com todo mundo. Tem um filme que chama A Vida é Bela. Incrível, A Vida é Bela. Que o personagem principal é um inocente e um guerreiro. Ele é guerreiro porque ele quer preservar o filho dele num campo de concentração dos males do nazismo. E ele é inocente porque ele tenta fazer, dentro de um campo de concentração, um jogo para que o filho dele não sofra e não veja tanta maldade. Depois nós temos o caridoso, aí a partir desses 4 eu vou repetir os signos. O caridoso, hoje eu ouço muito falar do padre Júlio Lancelotti, ouço muito falar de pessoas que entregam sopa à noite para os pobres, pessoas que defendem os animais, eu sou um, pessoas que têm uma vida totalmente voltada para o outro. Sabe aquela mãe que tudo para ela é a família? E nós podemos falar, mas isso não é certo. Depende, talvez você seja uma alma caridosa. Um filme que você tem que assistir chama Corrente do Amor. Corrente do Amor. É um menino que ele vê que um professor tem vários problemas, é um professor que passou por um acidente muito grande, e o filme vai dando um monte de voltas, e eles vão criando uma corrente que cada pessoa que recebe uma coisa boa, ela tem que fazer outras 3 ou 4. Então, sabe essas pessoas que trabalham no Médicos Sem Fronteiras, que salvam as baleias, corrente do bem. Pessoas que trabalham no CVV salvando vidas à noite, de madrugada, atendendo telefonemas. Essas são as pessoas que têm o mito do caridoso, que é o mito de peixes. São pessoas que vêm para viver a vida dos outros. Tá errado? Aí eu vou citar Nietzsche para você, um filósofo, quando ele diz: torne-se quem tu és. Torne-se quem tu és. É muito difícil um guerreiro ser caridoso e um caridoso ser guerreiro. O guerreiro, ele aparece, ele enfrenta, ele confronta. A arma do caridoso sempre é o perdão. Sempre é o perdão. Sempre é o ultrapassar as dificuldades. Então, vamos falar desses 4 e voltar, né? O inocente, ele sempre quer ter segurança. O inocente sempre gosta de estar como se fosse no útero da mãe. O órfão é recuperar a segurança. Tem pessoas que são tão feridas na infância que a vida toda delas, elas vivem esse mito do órfão. Então, inocente, eu pus Áries e Libra, porque Libra é muito inocente no amor. Fica apaixonado. Que bom que ele é assim. O órfão é Touro, porque busca a segurança. O guerreiro busca a fraqueza, que é Áries e Sagitário. Áries e Sagitário. E hoje nós temos essa falta de guerreiros no mundo. O bom guerreiro. Eu me lembro quando eu era jovem, falava de Che Guevara. Hoje já não faz mais sentido para mim a história dele. Mas ele era um guerreiro. E nós temos o caridoso, que o mito é ajudar os outros, é a compaixão, a generosidade. E o caridoso tem relação com peixes. Então, desses 4, qual que é o teu mais forte e o mais fraco? Porque esses 4 representam o começo da jornada. Todos têm. Nós nascemos inocentes, nos tornamos órfãos, depois somos guerreiros quando vão para a escola, larga a mãe e o pai, primeiro dia de aula, primeiro beijo,
tirar notas boas, ser um aluno legal, não repetir de ano. E depois o caridoso ser o opto por servir as pessoas. E tem pessoas que vivem esse mito a vida toda. A vida toda. São os religiosos, por exemplo. Aí vem os próximos 4, né? O primeiro deles é o explorador. Explorador. O explorador, o filme é Comer, Rezar e Amar. Eu não tenho muita coisa de explorador, mas eu adoraria ter. Explorador sempre está com as malas prontas. Sempre está com as malas. Vamos colocar explorador como aventureiro também. Como aventureiro. Ele está sempre pronto para uma viagem, sempre pronto para começar alguma coisa nova, para morar em outro país, comer, amar e rezar. E o outro filme que eu comentei antes de começar aqui a aula, que era o Easy Rider, que é um filme dos anos 70, que me marcou muito, de 2 pessoas que compram uma Harley, sabe o que é Harley? Aquelas motos, mas não essas Harleys de agora. Aquelas Harleys que tem um boi na frente, que se dirige desse tamanho, assim, fica desse tamanho. Aquelas Harleys que com 3 rodas, com aqueles bagageiros atrás. E esses 2 caras, eles resolvem sair pelo mundo. E isso, às vezes, também é um pouco complicado. O Easy Rider é Sem Destino. Sem Destino é o nome do filme em português. Mas Comer, Amar e Rezar. E todo filme de viagem, sabe? Tem um filme que se chama Livre. Livre, a Lourdes, que está aqui comigo, que é uma mulher muito livre, ela deve ter assistido já esse filme, que é uma mulher, uma canadense, que larga tudo e vai fazer uma trilha no Canadá. E logo de cara ela descobre que ela não escolheu as botas certas, tentam violentá-la, ela passa fome, mas não importa. O aventureiro, ele tem que seguir o chamado da aventura. E é Leão e Sagitário. Leão e Sagitário. Ah, Otávio, mas quer dizer que se eu sou um aventureiro, eu tenho que viajar? É o teu destino. Você sempre vai achar que algum lugar melhor te espera num outro lugar. Você sempre acredita que alguma coisa está te esperando. Como no filme Livre, no Comer, Amar e Rezar. E todo filme que fala de viagem. Por exemplo, eu gosto muito daquele livro, você já deve ter lido, lê de novo, que é O Alquimista, do Paulo Coelho. Que o personagem Santiago, ele é um aventureiro. Ele tem que sair. Aí a gente chega para um aventureiro e fala: você não para quieto, você não se firma em lugar nenhum, você não tem segurança. Que bom que ele está cumprindo o Dharma dele. Como diz Krishna no Bhagavad Gita, que é um texto incrível, sabe que eu vou lembrar disso agora? Mais vale cumprir o próprio Dharma sem nenhum mérito do que o Dharma alheio com todos os méritos. Mais vale eu ser eu mesmo e você ser você mesma, você mesmo, sem nenhum mérito, do que viver o destino do outro sem mérito nenhum. Ou como diz Fernando Pessoa, e eu adoro essa frase, fôssemos nós quem deveríamos ser e não haveria em nós a necessidade da ilusão. Olha que lindo! Fôssemos nós quem deveríamos ser e não haveria em nós a necessidade da ilusão. Toda ilusão surge quando eu não sou o que eu tenho que ser. Toda ilusão surge quando alguém fala para o inocente: você não pode ser tão bobo. E ele fala: mas eu sou assim. Eu confio, eu acredito. Ou quando alguém fala para o explorador: você tem que parar, você tem que ter segurança, não tem como. Eu me lembro de um sujeito que agora que é muito famoso. Eu não concordo com tudo que ele fala, mas ele fala muito comigo. Acho que é Eduardo Marinho, que é o sujeito que resolveu viver com os mendigos. Ele é muito pobre e todo mundo condena ele. Acho que é Eduardo Marinho, se alguém puder escrever aqui para mim. E não é o meu mito, tá, esse. Então eu só olho de fora e falo: que legal, mas não é a minha história. Eu já vou falar qual que é o meu. Mas ele é um aventureiro. Ele não tem como parar. Não tem como parar. E se ele parar, ele morre. Ele morre.
Então, aí vem o meu mito, que é o mito do amante. Que é desculpa, o explorador é Leão e Sagitário. O mito do amante, ou chamado de Eros, eu vou tomar cuidado para não falar mais desse mito. É o mito de dois filmes. Um chama Simplesmente Amor, que é incrível esse filme, Simplesmente Amor. Que são várias formas de amar, várias formas de se relacionar, de ter contato com as pessoas, cada uma mais linda que a outra. E um outro filme chama Alguém Tem Que Ceder, com o Jack Nicholson, Amanda Pitt, onde ele tem um amor muito sexual, depois ele aprende a amar para valer e depois ele aprende um amor maduro. É muito bonito esse filme, muito bonito, muito... Alguém tem que ceder, e engraçado. Então o que é o mito do Eros, né? Que é o mito de Libra e Touro. Libra e Touro. É o mito de você encontrar Deus na beleza. Tudo tem que ser muito bonito, arrumadinho, de encontrar Deus no namoro, na paixão, no amor, no relacionamento. Eu acho que John Lennon era de Libra, ele traz muito isso, as várias formas de amar. E o mito do amante é amar. É amar, não tem outra forma, não tem outro jeito. E ele é uma das formas mais variadas possíveis. Outro dia eu estava falando sobre isso, da nossa camiseta, né? Camiseta do amor. O que eu quero, se eu puder uma camiseta, escrever numa camiseta: ame-me, se afaste, me abrace, eu quero carinho. O Eros está sempre buscando o relacionamento afetivo, seja com Deus, seja com uma parceria, seja com várias parcerias. Quantos Eros que não são não monogâmicos, que querem amar um monte de gente ao mesmo tempo. Ou uma paixão, quando é mais jovem é paixão, que talvez depois vire amor. Então, esse mito, as pessoas vivem muito na adolescência, mas depois perdem essa questão de amar, de seduzir. Essa palavra seduzir, né? Se deixar ceder. Se eu for seduzir você, eu quero que você se ceda para mim. E o mito do Eros é esse. Hollywood adora os filmes de amor, adora os filmes de amor. Pois bem, aí vem o Destruidor, que é o mito de Escorpião. O Destruidor, eu coloquei o filme A Beleza Americana. Perdão, Beleza Americana. Que é um filme onde todo mundo se destrói. O personagem principal, ele pede as contas de um emprego, pega toda a rescisão e compra um Camaro. Camaro é o Mustang da época. Camaro é o Mustang é o Maverick do Brasil. Tá? O Eros, só voltando, Eros é Touro e Libra. Destruidor é principalmente Escorpião. Então ele pega toda a rescisão e compra um Maverick. Eu já pensei 1000 vezes em fazer isso, em comprar um Maverick amarelo. Mas você falou, tá, então por que você não faz? Porque eu não sou esse mito, senão eu faria isso. Então é gente ali que se separa, é pessoas que mudam a sexualidade, tem até um assassinato no filme. É um filme onde surge muito a energia do destruidor. Ele sempre tem que estar renovando alguma coisa. Ele sempre tem que estar fazendo alguma coisa morrer para que outra possa nascer. Então, para o destruidor, a metamorfose é a melhor coisa do mundo. Só que ele não é como um aventureiro, que ele vai embora. Ele destrói. Por isso que cada mito tem uma parte muito negativa, que eu vou falar já já. E do destruidor é as drogas. Ou ele querer destruir uma empresa ou uma nação, como Hitler, por exemplo. Mas o destruidor ele está sempre se renovando. São grandes terapeutas, porque ele sabe ver o que precisa sair das pessoas, extirpar. E às vezes uma coisa está muito legal na vida dele, ele vai lá e simplesmente quebra com aquilo. Ele rompe com aquilo. Por isso que esse filme é muito legal, Beleza Americana, porque em 2 horas e meia
de filme, ninguém sai ileso às transformações. Então, olha que bacana, o órfão, lembra do órfão? Ele sempre quer preservar as coisas como elas são. Talvez você seja assim. Já o destruidor, toda a metamorfose é bem-vinda. Toda a metamorfose. Agora vamos para um mito que eu adoro, 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 adoro. As escolas não dão importância hoje para esses mitos, mas eu creio que a internet, as redes sociais alavancaram esse mito, que é o mito do criador. Eu digo que as escolas não dão muita importância porque eu ainda peguei o finzinho na escola, e não é uma crítica aos professores, são heróis, é crítica ao sistema. Eu peguei o finzinho de música na escola, aula de música. Hoje pouca escola tem. Eu fiz Macunaíma, teatro, 2 vezes. Eu toco bateria porque eu tenho meu criador muito forte. E quem que é o criador? É a Frida. Uau, como eu gosto da Frida. Ela pintava, ela escrevia poema, ela escrevia poesia. O criador, ele tem horror à falta de autenticidade. Renato Russo é criador, Cazuza, Raul, Cássia Eller nem tanto, mas o Renato Russo que compunha tudo, e Cazuza criava. Eu tinha a oportunidade de dançar com Cazuza no Radar Tantã, que era uma discoteca, tive várias vezes com Cazuza, e eu tenho um conhecido, não diria que é amigo, né? Já conversei com ele algumas vezes, que é o Sérgio Brito, dos Titãs, que escreveu aquela música Epitáfio. E ele cria o tempo todo. Cria músicas lindíssimas, Enquanto Houver Sol. O criador é a Frida, cria uma forma nova de amar. No filme Frida tem uma cena onde ela está com o Panzon, que é o companheiro dela, e eles são casados, e ela fala assim, o senhor fala para o marido, carteiro e poeta é o criador. Então ela fala para o marido, o senhor só vai me ver quando o senhor tiver de barba feita, bem-humorado, cheiroso e com vontade de me beijar bastante. E ela faz na casa dela uma ponte, e fala, o senhor só atravessa a ponte se o senhor tiver perfumado, barbado, louco para me dar um monte de carinho e de bom humor, que eu não quero marido de mau humor. Essa é a Frida. Então, o criador é um mito de pessoas que geram muito, só que hoje, com o advento da internet, Instagram, YouTube, Orkut, que já acabou, muitas pessoas são empurradas para serem criadores, mas não são. É como se todo mundo fosse obrigado a criar o tempo inteiro, e não é. Você pode criar o tempo inteiro, mas criador é Cazuza. Quando diz eu protegi teu nome por amor, como um codinome beija-flor. É um Djavan que diz, vem me fazer feliz porque eu te amo, você deságua em mim e eu oceano. Então, isso é um mito emprestado. Você começa a viver uma vida que não é tua porque é moda agora criar um monte de coisa. Assim como eu peguei muito a coisa do sucesso. Você tem que ser um guerreiro, passar em primeiro no vestibular, ser o melhor advogado. Na minha época eu só tinha advogado, engenheiro, psicólogo e médico. Tem que ser o primeiro, meus pais falavam. Guerreiro, 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 guerreiro. Eu não sou guerreiro. A minha história é Eros, é o amor. Ah, mas você teve vários casamentos. Sim, Eros quase sempre tem vários amores. Dificilmente tem um. Porque o amor transborda. Então, o criador, o mito, eu coloquei virgem, porque cria no mundo. A Frida é uma criação muito... Ela concretizava, ela entregava uma criação, também coloca um pouco de Libra no criador. Depois, o governante. Esse governante, que é o mito de Capricórnio e de Virgem também, é hoje o mito mais empurrado nas pessoas. Todo mundo tem que ser multitarefa, tem que ganhar dinheiro, tem que saber vender, tem que saber produzir o tempo todo, resolver tudo. E, então muitos dos nossos filhos eles serão obrigados a serem governantes. O filme
O Lincoln, que é a história do presidente Lincoln. Você já assistiu, Otávio? Não. Você vai assistir? Não. Porque eu não tenho nenhuma relação com o governante. Eu não quero mandar em ninguém, eu não quero mandar em equipe, eu não quero mandar em funcionário, eu não quero ser organizado, eu não quero ser assertivo, eu quero errar muito, mas o governante jamais erra. Um outro filme é a história do Lula. Você assistiu? Não. Não gosto de filme político. Mas não me interessa o mito do governante. Mas é o mito das pessoas que tem que ser responsável, tem que ter o controle, tem que dirigir a equipe. E é um mito bonito se você for governante. Normalmente é o mito do Capricórnio. Fazer tudo certinho, não errar. Ok? A minha vida é uma sucessão de erros. Meu mestre, que era o Osho, ele falava isso. A minha vida é uma sucessão de erros. Mas se você tem o mito do governante, você vai buscar essa assertividade. Você vai trabalhar talvez com finanças, com valores, não vai errar. Aí vem o mito do mago. Governante é Capricórnio e Virgem. O mago é o mito da transformação. Para mim, o mago é a Rita Lee. Adoro a Rita Lee. Porque o mago, ele não reage ao mundo. O mundo reage a ele. O mago, ele faz a vida dele ser como ele é. Perdão, como ele quer. Então é Rita Lee, é Paulo Coelho. O filme do mago é Peixe Grande. Peixe Grande, um filme lindíssimo, qualquer idade. Eu estou colocando filmes para qualquer idade, ok? Os filmes da Disney tem todos esses mitos também. Mas o Peixe Grande é muito lindo porque é um sujeito que está morrendo e o filho vai visitar na hora da morte. E o filho tem muitas diferenças com ele, pai, porque achava o pai o maior mentiroso. Que o pai falava de um monte de coisas assim que o filho achava que era mentira, que o filho era um governante. E o pai era um mago, era um sonhador, era um cara que... Eu coloquei um outro filme também que se chama Fogo Selvagem. Fogo Selvagem. Esse filme não é tão fácil achar. É um filme de uma menina que vai para a Índia e muda completamente a vida dela. Eu fui para a Índia e minha vida mudou muito quando eu fui. Eu sempre estudei muita magia, né? Eu gosto de magia. Eu sou da Rosa Cruz da Morque. Fazem 29 anos que eu sou da Morque. Mexo muito com tarô, adoro o tarô do Crowley, que era um mago. Gosto desses magos, assim, como Paulo Coelho, que tive a oportunidade de dar uma palestra com ele. Como a Rita Lee, que assistiu uma aula minha, e a Rita Lee com aquele cabelo verde dela. Hoje é comum, mas você pega nos anos 70 alguém de cabelo verde, toda tatuada, não é porque a gente escondia a tatuagem. O meu mago é fortinho, não é assim grande coisa, mas é. O mago é Gêmeos, porque o Gêmeos ele vai de flor em flor, buscar o néctar da flor. Como nesse filme Peixe Grande e suas histórias. Ele quer experimentar tudo. E a vida dele tem que ter magia. Tem que ter magia. Tem um filme que chama Sete Vidas. Sete Vidas, que é um pouco do mago e do caridoso. O caridoso, porque o William Smith, é esse o nome dele, ele chama 7 pessoas, inclusive um cego, é muito bonita essa parte, que ele quer doar uma coisa para esse cego. Eu não vou falar do filme. E ele doa 7 coisas para 7 pessoas. Então ele é o caridoso está sempre doando. E ao mesmo tempo ele é mago porque ele muda a vida dessas 7 pessoas. Ele transforma a vida dessas 7 pessoas completamente. O filme que está concorrendo ao Oscar agora, 2022, que é Ataques de Cães, se eu não me engano esse é o nome, Ataques de Cães, ou Cães Selvagens, me ajuda aqui, escrevam depois. É um homem e ele tem um encontro com um menino e esse homem não tinha contato com o lado feminino dele, que é a ânima dele. Ele era um machão, um cara super machão e tal. E esse menino vai lá e muda a vida dele. Faz ele ver o lado feminino dele. É um filmaço. E esse filme,
fala de um mago, quando uma pessoa vai mudar a vida da outra. Mas o mago, volta a repetir, é uma Rita Lee, ela quer mudar tudo o tempo todo. A vida é muito mágica, muito colorida para essas pessoas, muito diferente. Aí nós vamos para o mito. O mago então é Gêmeos, pode ser um pouco de Peixes. Aí eu olho sempre para lá, sempre que eu tenho horário aqui. Aí vem o Sábio. Nós estamos chegando no fim já. O Sábio, que é o mito de Aquário, é a pessoa que quer se desapegar do mundo, que quer largar o mundo, que quer. Não liga para esse mundo, como diz o Cazuza, esse mundo careta. O sábio eu digo que é o Partido Verde, que é um partido que eu gosto muito, que é um monte de idealistas. Se a gente não ganha nada, não tem nem voto da mãe, os caras do Partido Verde, nem a mãe do Eduardo Jorge vota nele, mas é alguém que gosta, que acredita, que gosta de macrobiótica, que quer morar no meio do mato. A Isabela tá rindo aqui porque ela deve querer morar no meio do mato. Eu sou um sábio e quero morar em cidade grande. Não. Teu lugar é no mato, é comer macrobiótica, ser vegano, vegetariano, é cuidar de bicho, é plantar a tua comida. Pouco importa se você tem dinheiro ou não. Você quer usar a medicina da floresta. O sábio, ele quer transcender e ele se desapega de toda a loucura do mundo. Você chega para ele e fala, quem é o presidente do Brasil? Ele fala, é o Ernesto Geisel. Você fala, mas Ernesto Geisel foi na década de 70. Pois é, mas foi a única vez que eu me importei com isso. Porque ele é assim, a Janis Joplin, é Raul, de certa forma. Eu falo de pessoas conhecidas, tá? Para você ficar mais fácil. Mas o sábio, ele busca a verdade, toda essa hipocrisia do mundo, toda essa mentira, essas máscaras, ele não tem nada disso. Então ele tem que encontrar a turma dele, a gangue dele, como eu brinco. São pessoas que não podem viver num mundo... Sabe, tem uma frase do Caetano Veloso que diz assim, mais vale um Porto Alegre a um porto seguro na rota da nossa viagem no escuro. Para o sábio, essa frase vale tudo. Mais vale um Porto Alegre a um porto seguro. O sábio não quer porto seguro. Você vai fazer isso, você vai ter segurança. Eu não tenho o menor interesse em ter segurança. Mais vale um Porto Alegre a um porto seguro na rota da nossa viagem no escuro. Ou seja, a vida é sempre uma escuridão. Eu não sei que rota eu vou seguir. Agora, você prefere viajar alegremente ou tristemente? O mito do Eros sempre tem um amor que é seguro e um amor que é alegre. O mito do Eros sempre tem dois amores, um alegre e um seguro. Mas o sábio não, ele quer só a verdade. Então é alguém que está sempre buscando alguma coisa, uma ânsia de saber, uma ânsia de mergulhar nas coisas e uma ânsia de ser completamente diferente. Tá? Falei do filme Poder Além da Vida. Poder Além da Vida do menino que se machuca, ele vai aprender com um mestre que chama Sócrates, que é o Nick Nolte, e ele vai aprender o que é viver de verdade. Ou um filme que chama Ensina-me a Viver, que tem um bem velhinho e tem um novo agora, de um menino que vai viver com uma idosa e ela vai ensinando esse menino a viver de verdade, porque ela jogou fora a vida dela e agora ela chegou ao final da vida, ela sabe como viver. E tem o mito de Aquário. E o último mito é o mito do bobo. Por que o mito do bobo? O bobo, ele vem no final da vida. Todo mundo vai passar pelo bobo. O filme do bobo tem dois. Um eu já vou falar o mais chato, porque vocês vão ver esse filme e falar assim, nunca mais assisto nada do Otávio, que esse filme é muito chato. Mas ele mostra o bobo, chama Zorba o Buda. Perdão, Zorba o Buda é como o Osho falava. Ele se chama... filme, voltando antes, Ataque dos Cães, né, que é o nome do filme antes, né? O filme chama Zorba, o grego,
que é um filme de um sujeito, é com Anthony Quinn, é um filme até preto e branco, e que ele celebra a vida, mesmo as perdas, mesmo as dificuldades, ele simplesmente celebra a vida. Agora vamos trazer para um filme atual, que é um filme Antes de Partir, que é um filme com Jack Nixon e Morgan Freeman, e que eles são dois velhinhos, estão com câncer e falam assim, bom, a gente vai morrer, vamos aprontar tudo agora. Aí eles vão pular de paraquedas, eles vão arrumar uma menina pro outro namorar, eles vão tomar um café que só existe em um lugar X, eles vão apostar corrida. Porque o bobo, se você reparar, ele parece muito o inocente. Ele lembra muito o inocente, o bobo. Porque nós nascemos inocente e devemos morrer bobo. Então, uma pessoa, sei lá, de 80, 90 anos, que ainda se preocupa com o dinheiro, com o trabalho, com a família, com os filhos. Não, solta, desapega. Na Índia, chama sannyasi isso. Quando a pessoa chega numa certa idade, ela muda de nome para simplesmente se entregar, para simplesmente se soltar. E como a Doroteia está falando de um filme italiano, tem um que se chama Meus Caros Amigos, Mia Amici Mie, de amigos que simplesmente vão brincar na vida, vão se soltar na vida. E esse mito é o mito do câncer, o câncer no sentido de sentimento é o bobo, porque ele vai querer experimentar agora 1000 coisas, e ele é ao mesmo tempo peixes também. Ele traz essa energia de peixes, que é esse final de vida. Pode ser o filme Forrest Gump também, que vai ter essa representação, ok? Da pessoa que confia, que se solta, mas normalmente o cinema vai retratar o bobo como alguém de muita idade. Mas tem pessoas que são bobos desde que nascem. Você sabe, eu tenho algumas frustrações na vida, como todos têm, claro. E uma delas foi não ter fugido com o circo. Eu ia apanhar muito, mas eu devia ter fugido com o circo. Inclusive amanhã eu vou no circo aqui no Guarujá, que é um circo bem pequenininho, que eu adoro o circo. E o circo me lembra isso, o circo passa, eu largo tudo e vou embora. Mas você vai viver do quê? Vou fazer, como dizia o Forrest Gump, fazer besteira, fazer bobeira. Quem tem esse mito, o bobo, é exatamente essa história, né? É o mito de você fugir com o circo, de você chegar no final da vida e perceber que não é para levar tão a sério as coisas. A não ser que você seja o mito do governante, esse tem que levar a sério. A não ser que você seja o mito do destruidor, você tem que continuar se transformando o tempo todo. Agora, tem um filme, eu não lembro o nome agora, um filme francês, que é com o Peter Coyote e uma atriz muito bonita na época, que eles se destroem completamente num navio. É uma relação terrível entre os dois. Se alguém se lembrar o nome para me falar, é com Peter Coyote, e que é o filme de destruidor, mas o destruidor adora isso, relacionamentos cheios de paixão, de gritos, de não sei que coisa meio italiana. Aí tem o amante, que é o amor. Então, o que eu quero falar para você, nosso tempo aqui já está quase se findando, qual que é o teu mito principal? Que é o mito do teu ser, do teu si mesmo. Não se preocupa muito com o signo. O meu coincidiu muito, porque eu sou de Libra. E o meu mito maior é o Eros, sem dúvida nenhuma. Eu sempre fui um apaixonado pelas minhas companheiras, pelos meus casamentos, pelas minhas namoradas. Eu demorei muito para aprender a amar de verdade. Eu só tive um amor com intimidade depois dos 50 anos de idade. Eu fui casado várias vezes, mas eu nunca tive intimidade. Nunca tive, não porque não conseguia, porque não queria. Simplesmente eu não queria. Eu gostava dos relacionamentos superficiais, cada um numa casa, cada um num canto. E hoje eu continuo morando sozinho, mas num certo momento eu descobri alguém que eu pude ser plenamente o meu Eros.
Porque essa grande percepção da astrologia, quando nós fazemos um mapa astral, aquele mapa é uma promessa de vida. Como diz Nietzsche, torne-se quem tu és. O mapa, muitas pessoas podem não realizar. Eu posso ser um Libra que tem o mito de Eros e nunca ter amado. Quase que eu nunca amei para valer. Porque Eros não é um mito de amar a Deus, amar os animais. Para mim é fácil. Era amar uma pessoa com intimidade. Assim como o mito do explorador é você sempre procurar uma vida melhor. Quando o explorador fala, agora eu estou feliz aonde eu estou. Uau, uau, uau. A tua história não é parar em algum lugar. A tua história é continuar procurando. É a utopia que não é algo que se chega, é algo que se busca. A ideia da utopia nunca é encontrar. Ou você é o mito do guerreiro, você sempre tem que lutar por uma causa, por uma situação, até o final da vida, como o Betinho lutou. Muitos daqui não vão saber quem é o Betinho, mas foi o cara que criou essa utopia da fome zero. Ele morreu ele tinha um problema no sangue, na época da AIDS, ele sempre lutou para dar comida para os pobres, sem nenhuma visão política, porque essa era a vida dele. Ele era um guerreiro, assim como Gandhi era um guerreiro assim como Mandela é um guerreiro. Então, qual é o teu mito principal? E quando nós falamos, às vezes o teu ascendente, eu sou Libra, ascendente Leão. Então Libra é o Eros e o ascendente e o Leão é o explorador. Então eu estou sempre procurando uma coisa nova. Agora não ter um monte de gente linda, a Lourdes que está aqui, a minha escola nova, que é Humano e Amor, porque eu sinto que eu não posso parar. Então eu juntei esses dois mitos. Agora, Kelly, nós temos todos. Agora, um ou outro é bem fraco. Então, por exemplo, o meu fraco é o inocente. Vale a pena eu tentar desenvolver o meu inocente? Aí eu lembro de Mestre Jung falando, num momento da vida dele, que nós temos que ser um pouco de cada coisa. Meio equilibrado. Que, aliás, é uma obsessão nossa ocidental, o equilíbrio. Todo mundo está buscando o equilíbrio. E parece que ninguém percebe que ninguém encontra nunca o equilíbrio. Porque a vida não é... A questão não é ter equilíbrio, a questão é ser um bom equilibrista. Eu adoro essa frase do Gaiarsa. A questão na vida não é você ter equilíbrio, a questão é você ser um bom equilibrista. Porque ninguém tem equilíbrio. Eu faço programa de rádio com a Monja Coen, eu sou amigo dela há 20 anos. A gente é amigo íntimo. Nem ela é equilibrada. Então, mas seja um equilibrista. Então, Jung ele propõe que a gente seja um pouco de cada coisa, mas eu não concordo com isso. E depois Jung, ele chega e diz, não, realmente isso não tem o menor sentido, senão todos nós seríamos robôs, seríamos máquina. É claro que nós temos um mais e um menos. Os meus pequenos é o inocente que eu falei, é o governante que eu não tenho nada de governante, não tenho interesse em ter. Esse sábio também eu não tenho, quase nada, o bobo também não. Então é bacana a gente perceber quais são os mitos principais de vocês e viver isso, e viver essa história. E volto a repetir, os mitos, eles não falam sobre... Eles não vêm para mim viver isso, eles são uma forma de falar o que eu sou. Ok? Agora, como eu adoro ler, eu não podia deixar de falar desse livro, que é um livro que, se vocês gostarem, tá? Eu não vendo nada, mas é um livro que, se vocês encontrarem em sebo, se vocês gostaram dessa minha aula, vale muito a pena. O Despertar do Herói Interior, editora Pensamento, tá bom? O Despertar do Herói Interior é um livro muito profundo, ele vai trazer esses mitos. Ele não vai falar dos filmes, não vai falar. Eu vou dar de presente para você que está aqui comigo, eu vou depois dar um jeito de enviar isso, uma aula de presente, um pouco falando dos filmes de cada mito. Eu vou falar de um monte de filmes e vou mandar para você também um teste
para você avaliar qual é o teu mito principal e o teu mito inferior. E isso é em homenagem a você que está aqui comigo, ao Gabriel, que me convida gentilmente para essa aula, a Lourdes, que me apresentou o Gabriel, e eu quero dar esse presente para vocês. E aí depois eu falo também, deixa eu ver se dá, mais 2 minutos eu falo isso, né? As virtudes de cada mito, tá? Então, o inocente, repetindo, Áries e Libra, a virtude é buscar a verdade. O inocente sempre tem que buscar a verdade e ser otimista. A virtude do órfão é ser realista, porque o órfão ele corre o risco de se tornar uma vítima. Uma vítima. O guerreiro, o mito dele é a coragem. A força dele é a coragem. O caridoso é a compaixão, a generosidade. Eu vou até voltar atrás, porque é legal eu fazer o fechamento, eu programei exatamente com isso. O que é prosperidade para o governante? É ter dinheiro, é ter imóveis, é ter ações, é ter ter matéria. A prosperidade para o governante é isso. O que é a prosperidade do amante? É ter uma namorada que eu ame. Eu prefiro, por exemplo, sofrer por amor do que nunca amar. Então, voltando, o que é a prosperidade para o inocente, que é Áries e Libra? É você ser otimista. Você só vai ser próspero quando você confiar nos outros, confiar na vida. Mas eu li um livro, por exemplo, do Lair Ribeiro. O Lair Ribeiro é virginiano, a prosperidade dele é outra. Ali um livro do Gasparetto, um grande amigo meu, foi importantíssimo na minha vida. Gasparetto era leão, ascendente leão, a prosperidade dele era o brilho. Lembra que leão é o explorador, ele tinha que brilhar. Então a prosperidade do inocente, que é Áries e Libra, é você ser otimista, se acreditar nos outros, é ter fé. A prosperidade do órfão, que é Touro, é você ser realista, você ter segurança, mesmo nesse mundo tão inseguro. A prosperidade do guerreiro é você ter coragem, mas eu li um livro que fala que prosperidade é você não tomar cafezinho para juntar todo mês e fazer uma aposentadoria legal. A aposentadoria é muito legal, mas desde quando o explorador vai querer ter aposentadoria? O explorador torra o dinheiro dele. Quem é explorador? Anota aqui para mim. Ele se acaba, tudo que pode ele gasta, e se não gasta ele perde tudo. Coisa mais pessimista, né? Tô brincando, você nunca é um mito só. Mas a prosperidade do caridoso é ajudar os outros. É aquela mãe ou aquele pai que junta dinheiro a vida inteira para fazer uma viagem, o filho pede, ele dá tudo. Ou empresta para um amigo, o amigo nunca mais paga. Mas seja caridoso. A prosperidade para o explorador é autonomia. Se você tem pernas, anda, sonha, sai para lá e para cá. Essa é a tua prosperidade, autonomia, ambição de ir em algum lugar. Acabei não falando, né? O caridoso é peixes, o explorador é Sagitário e Leão, precisa ter autonomia. Sagitário e Leão, o teu maior patrimônio é você. Não é o que você tem guardado, é você. O amante, que sou eu. Prosperidade é viver um grande amor. Libra e Touro. Prosperidade do destruidor, que é o Escorpião, é a humildade. É ser humilde. Bonito isso, né? Porque o destruidor começa a perceber que ele tem que ser humilde. O que é humilde? Vem de humus, que é estar na terra, que é dobrar os joelhos. Aí vem o Criador, que é Virgem, que a prosperidade é seguir a tua vocação. Tá? Criador, Virgem e Capricórnio também, seguir a tua vocação. Você não pode fazer uma coisa que não seja a tua vocação. A prosperidade do governante, que também é Virgem e Capricórnio, aí é grana mesmo. Grana, controle, responsabilidade, saber administrar as coisas. Né, Lourdes? Aí vocês são ótimos para administrar as coisas. Então, porque não é a nossa
Depois, a prosperidade do mago. É o poder de viver a tua vida. Assista o filme Peixe Grande e Tuas Histórias. É viver do teu jeito. Essa é a tua prosperidade. Não se importar com que ninguém pense. A prosperidade do sábio é o desapego. É o desapego, que é Aquário. O mago é Gêmeos. E o sábio é Aquário, é o desapego. Essa é a tua grande prosperidade, se desapegar. Inclusive se desapegar de resultados, fazer porque está com vontade de fazer. E por último, o bobo, que é o signo de Câncer e Peixes. Que bonito, né? Que a prosperidade é ser alegre, não feliz, alegre, é brincar, é curtir a vida, tá bom? Então eu vou mandar outro material para vocês. Isso aqui vocês não encontram em lugar nenhum que eu saiba, essa união. Então eu espero que vocês tenham gostado, que possa fazer alguma diferença, que vocês possam ver os filmes e pensar sobre isso, porque o mundo precisa de pessoas autênticas mesmo, pessoas que vivam a própria história e não a história do outro. Tem uma frase do Campbell, O Poder do Mito, onde ele diz que a vida é uma escada que nós subimos e às vezes caímos. E a ideia é continuar subindo essa escada e cair, continuar subindo e cair. Mas o pior da vida é quando eu chego no alto da escada e eu percebo que eu subi a parede errada. É viver a vida inteira para chegar lá em cima da parede, eu olho e falo, essa não é a minha parede. Então, olha, qual é a tua parede? Não vai tanto pelo signo aqui, porque mapa astral, astrologia é muito mais que signo, ascendente, enfim. Mas pensa no teu mito. Vê os filmes, lê os livros dos mitos. Uma hora eu vou gravar um vídeo sobre isso, eu mando para vocês, mas não é uma promessa rápida, tá? Falando dos livros também, ok?